Reza assim comigo. Mãe de Deus, conceda-me nessa noite o teu favor, a tua intercessão, pela minha cura, pela cura do meu coração, pela cura da minha mente e pela minha cura física. Que seja feito tudo conforme a vontade do Pai. Amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Sandra, sou casada, acho que todo mundo aqui me conhece, né? Não sei nem se requer apresentação, mas eu sou casada, tenho 5 filhos e, por graça, obra do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus que nos ama, que não desiste dos seus filhos, mesmo quando estamos na lama do pecado, o Senhor vem em nosso auxílio, vem em nosso encontro. E um dia, por misericórdia e graça de Deus, assim como vocês, eu também me encontrei com esse amor de Jesus. Então eu quero te convidar nessa noite, para que a gente possa beber da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de cura e de salvação. E o Senhor, Ele quer realizar curas em nós, que nos leve à salvação. Quando o Senhor realiza uma cura, Ele realiza para que nós testemunhemos o seu poder e a sua glória, para que nós o sirvamos e para que isso sirva de remédio para nossa salvação. Amém? Então toma sua palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 32. Marcos, capítulo 1, versículo 32. O tema dessa pregação, dessa partilha da palavra de Deus é: a cura para as doenças espirituais é obra do Espírito Santo. A cura para as doenças espirituais é obra do Espírito Santo. Amém ou socorro? Marcos, capítulo 1, versículo 32. Marcos, capítulo 1, versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. Amém? Esse versículo que nós acabamos de ler da Sagrada Escritura vai narrar um fato verídico. Como toda a palavra de Deus é verídica e é verdade, e é testemunhada a verdade de Jesus Cristo. Nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, a palavra de Deus está dizendo que Jesus, certo dia, curou diversas enfermidades, curou muitos doentes. Inclusive, se nós pegarmos esse texto um pouquinho à frente, nós vamos ver Jesus visitando a casa de Pedro, e assim que Jesus chega na casa de Pedro, já comunicam a ele que a sogra de Pedro estava doente com febre. E Jesus então diz que toma ela pela mão e imediatamente ela fica curada da enfermidade que ela estava. E qual era a enfermidade dela? Uma febre. Ela estava com febre. E Jesus curou a sogra de Pedro desta enfermidade, desta febre.
nós temos uma doença, para nós sabermos o que causou essa doença, é preciso que nós façamos exames médicos, não é isso? É preciso que nós vamos até o médico e através dos exames, ele vai diagnosticar e vai falar o que causou essa doença. Não é assim que acontece? Só que o ser humano, ele não foi criado por Deus só corpo. Nós fomos criados corpo, mente e espírito. A nossa alma, ela é espiritual. Na psicologia, a palavra psique significa alma. E nós sabemos que nós guardamos em nossa alma, em nossa psique, toda a história da nossa vida e dos nossos antepassados. Nós guardamos em nós emoções, lembranças, histórias. Nós temos dentro de nós as heranças genéticas. E todas essas coisas chegam até a nossa alma e chegam até o nosso corpo. Então existem enfermidades que são físicas e existem enfermidades que são da alma, que são enfermidades espirituais. E a palavra de Deus, ela relata e mostra que Jesus realizou muitas curas físicas e muitas curas espirituais. Por exemplo, quando aqueles 4 amigos pegam aquele paralítico, desce pelo telhado de uma casa, porque não tinha como eles passarem de tantas pessoas que haviam diante daquela casa, e eles então colocam pelo telhado aquele paralítico. A primeira coisa que Jesus diz a ele é o quê? Seus pecados te são perdoados. Então, para a gente entender um pouquinho disso, nós temos muitas vezes enfermidades físicas, que são doenças físicas, e temos as enfermidades espirituais, que são as doenças espirituais. E essas doenças espirituais são os 7 pecados capitais. Vocês se recordam quais são os 7 pecados capitais? Quem se lembra deles? Dos pecados capitais. Os 7 pecados capitais são gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. As doenças espirituais são os 7 pecados capitais. E quando não diagnosticados, quando não tratados, causam um terrível mal no coração do ser humano. O ser humano adoece quando essas enfermidades não são tratadas. Só que essas enfermidades espirituais, elas não são tratadas pelo médico. Elas são tratadas por quem? Pelo médico dos médicos, por Jesus, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza em nós um processo de cura, um processo de restauração interior, um processo de libertação desses pecados em nós. Então, para a gente entender melhor, eu quero falar para vocês um pouquinho, rapidamente, do que causa na vida do ser humano cada um desses pecados, começando pela gula. Então, a gula é a doença espiritual do desejo insaciável. A pessoa nunca está satisfeita, ela sempre está insaciável. Sempre é preciso consumir mais para satisfação própria. Quando essa enfermidade, ela aloja no coração, ela nos faz escravos de uma vontade e nos rouba a nossa liberdade.
nós passamos escravos desse pecado. E aí nos tornamos prisioneiros, escravos disso. E tornando-nos escravos, sempre será preciso ir além do necessário. Então a gente nunca está satisfeito, sempre queremos mais. Nunca estamos contentes, sempre queremos mais. E o remédio para a gula é o autocontrole. É aprender a ficar satisfeito com o necessário e dizer não aos excessos. E quando nós estamos nos enchendo de coisas, não é verdade? Não só do nosso alimento, mas das coisas materiais. Jesus tem uma palavra que ele diz assim: vivei sempre contentes e agradecerdes por tudo o que vós tem. Aquilo que Deus nos dá, nos basta. Mas quando nós estamos reféns deste pecado capital, há em nós algo que é insaciável, e nós sempre queremos ter mais. Às vezes o nosso guarda-roupa está cheio de roupa de frio. Nós temos roupa suficiente para passar aquele inverno sem precisar comprar. Mas às vezes esse descontrole nosso nos leva a consumir, a comprar. Não é verdade? Isso são com todas as coisas. Um outro pecado capital que causa doença espiritual é a avareza. O que é avareza? É o apego ao dinheiro e aos bens materiais. Essa doença escraviza a pessoa, pois faz o seu coração também prisioneiro dos seus desejos, esquecendo de Deus e do próximo. Olha só, a avareza, ela faz com que nós esqueçamos de Deus e do nosso próximo. E com isso, nós vamos cometendo pecado em cima de pecado. E tem um mandamento que Deus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas uma vez que eu fico escravo dessa avareza, eu me esqueço do outro. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, se eu ganhasse na Mega Sena ou na loteria, eu ia ajudar todo mundo. Será que a gente precisa ganhar na Mega Sena e na loteria para ajudar o nosso próximo? Será que nós não podemos repartir a nossa roupa, o nosso calçado, o nosso alimento com o outro? Precisa ganhar na loteria? Precisa ganhar na loteria para ajudar o outro? Então nós vamos nos enganando com mentiras que nós acreditamos como se fosse verdade e que não é verdade. Um outro pecado que causa doença espiritual é a luxúria. O que é a luxúria? É deixar-se dominar pelas paixões. Essa doença deixa a pessoa presa aos desejos carnais, à corrupção de costumes e à sensualidade. Todos esses desejos se agravam com o tempo. Caso não seja cuidado com o remédio necessário, que consiste em reconhecer-te como templo do Espírito Santo e recuperar a consciência digna de ser filha de Deus. Gente, o que mais tem hoje são músicas sensuais. É verdade ou não é? Vá ela do sertanejo ao funk. É só a gente prestar atenção nas letras. Olha o quanto o funk hoje tem feito apologia à sexualidade, do prazer pelo prazer, sem compromisso e sem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. É o prazer pelo prazer. A sensualidade hoje, ela está em todas as coisas. Está nas novelas, está nas roupas, que muitas vezes até na loja que nós vamos comprar. Às vezes a gente não tem opção, às vezes até numa loja. Que a maioria das roupas são o quê? São sensuais.
É para exibir o corpo. Mas quando eu falo exibir o corpo, é exibir aquilo que para Deus em nós é sagrado. Que para o mundo não é, mas que para Deus é. Um outro pecado é a ira, que é o sentimento da raiva, do ódio, do rancor, da vingança. É uma doença complexa, pois calmamente vai transformando a pessoa naquilo que ela sente. Presta atenção nisso. Esses sentimentos vão transformando a pessoa naquilo que ela sente. Ela age aos poucos no coração, e se não for remediada a tempo, pode destruir vidas. O remédio para essa doença é o quê? Perdão. Perdão, a busca da paz para com todos. Muitos se encontram enfermos desse sentimento, por isso é necessário cuidar deles urgentemente. Quantas pessoas não matou a outra na hora da raiva, na hora da ira? Quantas pessoas não mata a outra, não só fisicamente falando, pela raiva, pelo ódio, pela ira, mas mata dentro de si, mata dentro do coração, mata dentro da alma, não é verdade? Quantas e quantas pessoas talvez não estejam mortas dentro de nós, que nós não matamos com armas, mas matamos com os nossos sentimentos, com a falta de perdão, com o ódio, com a raiva. E o que é importante a gente entender disso? Talvez você possa pensar assim: Sandra, mas é difícil a gente não sentir raiva. E é mesmo. E sentir raiva não é pecado. Qual que é o pecado? É o que você faz com a raiva. O pecado é o que você faz com ela. A raiva, ela é amoral. Ela não é nem boa e nem má. Depende do que você faz com ela. Tem muitos que fazem o que com a raiva? Vai rezar para esse abençoado. Como esses tempos atrás o Ísio pregava para nós, né? Às vezes dá vontade de estrangular, dá vontade de enforcar o abençoado. Mas por Deus, por amor, eu vou rezar para esse abençoado que está pisando no meu calo, que está me defamando, que está me caluniando, que está falando de mim sem eu dever. Por amor a Jesus, eu não vou estrangular, eu não vou enforcar, eu vou rezar. Eu vou fazer aquilo que Cristo fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que está fazendo. Não sabe o que está causando dentro de mim. Sabe o que está fazendo sim, porque sabe o que é certo e o que é errado. Mas não sabe o mal que está causando dentro da gente. Dentro da gente. Um outro pecado que causa doença espiritual é a inveja, é a cobiça por aquilo que não é seu. Muitos passam pela vida desejando aquilo que não é seu e se esquecem de cuidar da própria vida. Essa doença afasta as pessoas da realidade de sua própria vida e a torna prisioneira do que a possui. Somente quem consegue voltar os olhos para a sua vida, liberta o outro de seus olhares invejosos pela graça da oração e do Espírito Santo. Então tem muitas pessoas que sentem inveja da vida do outro. Ai, se eu tivesse esse marido. Ah, se eu tivesse esse filho com essa faculdade pós-graduado. Ah, se eu tivesse o emprego que fulano tem. Ah, se eu tivesse o carro que fulano tem. É assim ou não é? Ah, se eu ganhasse o salário que esse abençoado ganha. É ou não é? Uma outra coisa é a preguiça. A preguiça é um pecado capital. Ela é a doença do desleixo, da moleza, da falta de vontade, da aversão ao trabalho e de tudo aquilo que se compromete com disciplina. O preguiçoso vive em estado constante de paralisia. Essa doença faz o ser humano acostumar-se com uma vida medíocre. Para curar essa enfermidade,
é preciso sair da zona de conforto que criou para si mesmo atitudes diante da vida. Muitas pessoas alimentam essa doença. Eu não vou na missa não, vai chover. Vai chover. Vai chover, não está nem chovendo. Mãe, eu não quero ir para a escola não, parece que vai chover. Eu acho que se eu for para a escola vai me dar dor de cabeça lá, é melhor não ir. Vocês conhecem isso? Quem é mãe aqui? Quem que é mãe aqui? Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Eu não vou estudar para essa prova não, porque tá fácil. Mentira, preguiça de estudar. Eu entendi tudo que o professor falou na aula. Mentira, preguiça de estudar. O pai fala assim, amanhã nós vamos tirar leite cedo. Rapaz do céu, não dá meia hora, a pessoa começa a sentir tudo. É dor de cabeça, dá febre, dá vômito, dá dor no pé, dá dor no cotovelo, dá dor na pálpebra do olho, dá dor nos cílios, dá dor em tudo. E se você for constatar, às vezes está doendo de verdade mesmo. Que o medo faz até acontecer. É ou não é? Um outro pecado, sabe o que é? É a soberba. Essa doença está ligada ao orgulho excessivo. Aquele orgulho que destrói. A vaidade e a arrogância. Muitos vivem se achando melhores do que outras pessoas. Olham e expressam em seus semblantes o pouco caso com seus irmãos e irmãs. Sempre se acha melhor. Eu sou melhor que tudo. No meu trabalho eu sou melhor de todos. Na minha sala de aula eu sou a melhor de todos. Na minha faculdade eu sou a melhor. Lá onde eu trabalho na rua de catador de lixo eu sou o melhor. Eu sou melhor em tudo. O outro não é nada. O outro não tem valor nenhum. Só tem valor o que eu faço, o que eu sei e o que eu sou. O outro, para mim, não é nada. Isso é soberba. Isso é excesso de orgulho. Isso é excesso de vaidade. A cura das doenças espirituais é um processo de mudança interior. E que só pode ser mudada pela graça de algo que Deus deixou valiosíssimo para nós, que chama sacramento da confissão. E que por providência de Deus, quarta-feira, 7:30 da noite, nessa quarta, vai acontecer as confissões comunitárias, que é a nossa preparação para a Páscoa. O Catecismo da Igreja Católica orienta os cristãos a buscar a confissão ao menos uma vez por ano. Agora eu pergunto para você: se você ficar 1 ano sem tomar banho, 1 ano, você vai ficar doente? Sim ou não? Vai. Porque as bactérias, os vírus vão infectar. Vai ou não vai? Então é preciso tomar banho todo dia para a gente não ficar doente, não é verdade? Agora eu pergunto, se eu passo 1 ano sem confissão, 2 anos, 3, 10, 20, 30, o que está acontecendo com a minha alma, com o meu espírito? Ela está adoecendo. E por que ela está adoecendo? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. O único que não pecou nessa terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe um nessa terra que não tem pecado e que nunca pecou. Então, se nós somos pecadores, nós necessitamos de banho espiritual. E qual é o nosso banho espiritual? Gente, pelo amor de Deus, banho espiritual, entendo o que eu vou falar. Não é a sessão do descarrego. Pelo amor de Deus. Entenda bem. Banho espiritual para nós cristãos chama-se confissão. Na confissão nós somos curados.
Na confissão nós somos libertos. Por quê? Quem que te perdoa? É o Padre? Não, é o Cristo. É Jesus que te perdoa. E Ele te perdoa como? Através do sacerdote, pelo ministério da igreja, que foi conferido a mim. Diz o sacerdote: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali no confessionário, nós entramos carregados das forças do pecado em nós. E na confissão, quando nós saímos, as portas dos céus nos acolhem novamente. Vocês estão compreendendo? Agora eu quero falar para vocês de outra coisa. Volta na tua palavra, no versículo, aí mesmo em Marcos, e leia, além das curas físicas, o que mais Deus fez aí? Versículo 34. Ele curou muitos que estavam o quê? Oprimidos. Oprimido por quem, gente? Por quem que eles estavam oprimidos? Pelo pecado. O pecado nos oprime. O pecado tira a nossa paz. O pecado tira a nossa alegria em Deus. O pecado nos afasta de Deus. E aí ele vai continuar dizendo: Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças. Então não era uma única doença. E que expulsou o quê? Muitos demônios. Agora escuta o que eu vou te falar. O que são os espíritos imundos? O que é o espírito imundo? Você sabe o que é um espírito imundo? Espírito imundo é o demônio. Os espíritos imundos são os demônios. Os demônios que agem na nossa vida, sabe por onde? Através, sabe do quê? Por trabalhos, por pactos, por consagrações, por brechas de pecados, por heranças malditas que trazemos dos nossos antepassados. Os espíritos impuros, este mal, os demônios, entram em nossa vida espiritual através dessas realidades. Se nós formos pegar a palavra em Deuteronômio, nós vamos ver ali Jesus dando uma ordem para o povo. Ele vai dizer para o povo: não é permitido que se ache no meio de ti quem se passe pela magia, pela astrologia, pelos agouros, pelo espiritismo. E tem gente que pensa assim: ah, mas não tem nada demais tomar um passe. Eu já tomei e não aconteceu nada comigo. Será? Você tem certeza? Tem certeza? Então a palavra de Deus é mentirosa? Então o que Jesus está falando não é verdade? O que acontece conosco quando nós procuramos as consagrações, os pactos, os benzimentos, as garrafadas, as xaropadas? O que acontece conosco? Há uma contaminação espiritual. Da mesma forma que nós podemos ficar contaminados se entrarmos numa UTI e não tivermos aquele vestuário adequado, as luvas, a roupa, a máscara. Se nós entrarmos numa UTI sem estarmos adequadamente vestidos, o que pode acontecer? Você pode pegar uma bactéria, você pode pegar um vírus, e mesmo assim, às vezes, com isso ainda pode pegar. A mesma coisa acontece quando nós procuramos essas coisas, quando fazemos pactos, consagrações, quando nós procuramos trabalhos, despachos, todas essas coisas, acontece uma contaminação espiritual. Agora escuta o que eu vou te falar. Mas nós temos
autoridade, no nome de Jesus, de mandá-los embora da nossa vida, depois de curar o nosso mal espiritual, como medo, depressão, vícios, a tibieza, a contaminação e os caminhos errados. Amados, nós fomos criados por Deus, corpo, alma e mente. E se nós cuidamos da nossa vida física, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Pode ser que exista pessoas que digam: eu não perco uma santa missa, mas confessar eu não me confesso. Que vantagem tem? Se é na confissão que eu sou perdoado. Se eu preciso confessar os meus pecados. Vai rapidinho para a tua palavra lá na epístola de São João. Epístola de São João. E olha o que Deus diz. Epístola de São João, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. São João, capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para quê? O que está escrito na tua palavra? Para nos perdoar. Deus aí está fiel e justo para perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade, de todo o nosso pecado. Volta lá em Marcos para nós terminarmos esse momento da palavra. Lá em Marcos, capítulo 1 ainda. E olha o que vai dizer. Marcos, capítulo 1, versículo 4. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para o quê? Para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão. E faziam o quê? O que está escrito aí? Confessavam o quê? Os seus pecados. Se o povo, antes de Jesus, tem instituído o sacramento da confissão, já iam com João Batista para ser batizado e confessar os seus pecados, muito mais eu hoje, que sou católico e que estou tendo essa consciência, preciso de confissão. Precisamos ou não precisamos? Sim ou não? Precisamos ser curados da nossa alma ou não precisamos? Eu pergunto para você, quem de nós nunca sentiu inveja? Eu estou levantando minha mão já. Quem de nós nunca teve ira? Quem de nós nunca sentiu preguiça? Quem de nós nunca teve gula? Quem de nós nunca foi... Vamos ficar com o braço para cima, gente? Quem de nós? Quem de nós? E qual que é o remédio? Tem remédio? Tem. Qual que é o remédio? Fala para o teu irmão. Confissão. Fala para o teu irmão, remédio é confissão. Quer cura interior? Pergunta para ele. Quer ser curado? Confissão. Quer curar a tua alma do pecado? Quer curar tuas lembranças da mente? Confissão. Amém? Então vamos ficar em pé para nós orarmos uns pelos outros e para que nós peçamos ao Espírito Santo a cura das nossas almas. Amados,
quarta-feira agora, isso não foi preparado, viu? Foi providência de Deus, porque eu nem imaginava que no nosso núcleo ia sair essa palavra. E essa confissão já está agendada e sendo anunciada já há algum tempo, né? Isso foi providência de Deus. Nós precisamos tomar consciência que quanto mais nós confessarmos os nossos pecados, mais seremos curados. Fala para o teu irmão, quanto mais você se confessar, mais você será curado, mais você resistirá à tentação, mais força você vai ter para vencer o pecado. Com confissão, eu venço o pecado. Sem confissão, eu sou alvo fácil, eu sou presa fácil daquele que não quer a minha salvação, que veio para matar, roubar e destruir. Matar a nossa alma, destruir a nossa fé e nossa esperança e roubar a nossa salvação. E nós sabemos quem é esse, o anticristo, aquele que quer colocar no nosso coração vergonha de confessar os nossos pecados, medo de confessar os nossos pecados. Amém?